Amados Gideões, auxiliares e todos que nos assistem, sejam bem-vindos para mais um programa especial. Aliás, o primeiro programa especial do ano 2021. Antes de tudo, quero desejar a todos um 2021 abençoado, com saúde, paz, prosperidade, alegria em servir nosso Deus e firmes na fé do Evangelho, sempre na certeza de que Ele estará conosco todos os dias, sendo nosso refúgio e fortaleza. Hoje seremos desafiados para usarmos as mídias sociais para a glória de Deus. A palavra de Deus será ministrada pelo pastor José Júnior, pastor titular da Primeira Igreja Batista de Cuiabá, Mato Grosso, bacharel em teologia, graduado em liderança avançada pelo Instituto Haggai do Brasil. É docente no Haggai na área de família e prioridades dos líderes. Pastor José Júnior, é muito bom tê-lo conosco. Que Deus o abençoe ricamente na ministração da palavra. Eu tenho certeza de que sairemos desafiados a fazermos uso das redes sociais em prol da nossa missão, que é levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Que o nosso bom Deus nos abençoe ricamente nessa jornada. Olá, tudo bem? Eu primeiramente quero agradecer a este ministério, o Ministério dos Gideões Internacionais, pelo privilégio, pela alegria de compartilhar a palavra de Deus com vocês, nesta oportunidade, nesta ocasião. Dizer que eu, particularmente, aprecio muito o ministério realizado pelos Gideões Internacionais, por duas razões. Primeiramente, que é simples. É um ministério simples, distribuir a palavra de Deus, crendo que Deus vai realizar aquilo que nós não conseguimos fazer. E a segunda razão é porque envolve pessoas de diversas denominações, pessoas, homens de negócios, de diversas igrejas. E isso certamente tem a ver com o reino de Deus. Então, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu quero ler ao coração dos irmãos e das irmãs o Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 10, versículo 27, que diz assim, palavra de Jesus dizendo assim, o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. E eu quero meditar com você no tema tempo de viralizar as boas novas. Esse termo viralizar, ele é muito comum, muito corriqueiro naqueles que têm certa ambiência com as redes sociais. Tem a ver com propagar, espalhar de verdade a mensagem, fazer com que ela alcance o maior número possível de mensagens, de pessoas. E, às vezes, numa escala exponencial. Esse é o termo viralizar, que hoje é um pouco estranho para nós, mas, na verdade, ele tem a ver com isso. Tem a ver com espalhar a mensagem, tem a ver com o alcance da mensagem, fazer com que ela chegue nos diversos lugares onde nós, limitados às vezes pelos prédios, limitados às vezes por questões geográficas, não damos conta, não conseguimos. E me parece que Jesus está falando aqui desta realidade, de espalhar a mensagem. Ele diz, o que eu lhes digo na escuridão, agora, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Jesus estava compartilhando isso num contexto de anúncio de uma perseguição por causa da propagação do Evangelho. Tanto é que no versículo seguinte, isto é, o 28, ele diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem, sim, destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, temam a Deus, não temam aos homens. Quando vocês se engajarem na missão de proclamar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, Jesus está dizendo, vai chegar um tempo em que essa mensagem vai se tornar
perigosa para muitos. Por quê? Porque vai confrontar pessoas, confrontar o pecado e vai colocar os discípulos numa situação difícil, uma situação complicada. Mas por que ele diz assim? O que eu lhes digo na escuridão, isto é, nas trevas. E depois ele diz, o que é sussurrado em seus ouvidos. Primeiramente, Jesus queria proteger a mensagem. Por isso ele falava em pequenos grupos, em pequenas reuniões, só aos discípulos, ao pé do ouvido, porque ele tinha o interesse, na verdade, de proteger a mensagem. Porque existiam muitas distorções messiânicas. O tema Messias e a realidade da vinda do Messias prometido em toda a antiga aliança, dos profetas, Isaías fala muito sobre isso, Jeremias também, o profeta Miqueias dá detalhes. Na verdade, na concepção dos judeus da época de Jesus, na concepção, na mente dos judeus, o que eles tinham era um Messias político, que iria inaugurar um governo temporal, um Messias que seria uma espécie de salvador da pátria, não salvador da alma das pessoas, da vida das pessoas, mas da pátria. E Jesus não queria que a sua mensagem fosse confundida com esta mensagem triunfalista de um Messias bélico, guerreiro, um Messias que viesse destronar o imperador, o César romano, e se colocar num governo político temporal, irradiando assim aquele poder político. Então, por esse motivo, especialmente, por esta razão, principalmente, Jesus estava compartilhando com os discípulos, olha, agora é a hora de proteger a mensagem. Então eu vou falar em parábolas, eu vou falar em enigmas, eu vou conversar com vocês sussurrando aos ouvidos, dentro de um ambiente, dentro de uma casa, embaixo de uma árvore, à beira do mar, mas somente um grupo restrito, um grupo pequeno. Eu vou falar na escuridão, eu vou falar aos ouvidos, mas com esse interesse de proteger a mensagem. Mas aí chega um outro momento que está presente aqui no versículo 27 também, que será o momento de propagar a mensagem. É como se Jesus virasse a chave e dissesse, até aqui às escondidas, até aqui aos ouvidos, mas a partir de agora, o que eu digo na escuridão, falem à luz do dia. O que eu digo aos ouvidos, proclamem dos telhados. Percebem isso? Que há uma mudança. O primeiro momento foi de proteger a mensagem, o conteúdo da mensagem. Mas agora esse segundo momento é de propagar a mensagem. E há dois inimigos desta propagação da mensagem. O primeiro deles é a escuridão, trevas. Trevas no coração humano, trevas nas estruturas sociais, escuridão. E a escuridão tem a ver também com falta de clareza na mensagem, no conteúdo da mensagem. Mas o segundo inimigo, semelhante a este, é o silêncio. Em outras palavras, é a omissão de muitos cristãos que não falam de Jesus, que não compartilham do Evangelho, que não compartilham deste poder extraordinário de salvação para todo aquele que crê. Então, para vencer esses dois inimigos, Jesus compartilha aqui nesse texto o que eu estou chamando de 3 propulsores da propagação do Evangelho. O primeiro deles, o conteúdo. Veja o texto, o que eu lhes digo. O conteúdo do Evangelho, na verdade, é a palavra de Jesus. O que Jesus disse, esse é o conteúdo do Evangelho. O conteúdo não tem a ver com o que nós pensamos, não tem a ver com as nossas opiniões. O conteúdo da mensagem não tem a ver com as minhas ideias, com os meus conceitos, com os meus preconceitos, não tem a ver com as minhas aptidões e habilidades doutrinárias. O conteúdo do Evangelho tem a ver com o que Jesus disse. É a palavra de Jesus. Jesus diz aos discípulos, o que eu lhes digo. Ele disse na escuridão, mas é a mensagem do Evangelho. Ele disse aos ouvidos, mas continuava sendo a mensagem do Evangelho. Agora ele deseja que este conteúdo, que não pode ser alterado, não pode ser mexido, não pode ser manipulado, que este conteúdo seja
proclamado, seja propagado. Não adianta nada você ter formas inovadoras, extraordinárias, como, por exemplo, as redes sociais, e propagar uma outra coisa, uma outra realidade, que não seja a mensagem simples, poderosa e maravilhosa do Evangelho. Então, o primeiro propulsor é isso, é o conteúdo do Evangelho, é o que Jesus disse, o que Jesus falou. Mas também há uma segunda realidade que é a clareza. Ele diz assim: falem à luz do dia. Isso é um símbolo, é uma metáfora para clareza na mensagem. Às vezes você tem uma pregação sem pé nem cabeça, às vezes você tem pregadores falando até com certa eloquência, mas uma mensagem confusa, uma propagação difusa, sem compreensão da simplicidade do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é extraordinariamente simples. Ela precisa ser assertiva, ela precisa ser clara, ela precisa falar da nossa natureza pecaminosa, da nossa condição de enfermos espirituais. Ela precisa tocar na ferida, mas não parar aí, senão vai ser uma mensagem simplesmente de juízo. Ela precisa ir adiante e falar do remédio, falar da solução, falar que, sim, a humanidade está doente, mas há o médico dos médicos, há Jesus, a pessoa maravilhosa de Jesus. Ele veio, ele assumiu a nossa humanidade, ele sofreu plenamente tudo o que nós sofremos, ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Ele foi morto pelos nossos pecados, a nossa condição conduziu Jesus à cruz. O sangue inocente foi derramado por cada um de nós. Ele foi sepultado, como diz as Escrituras, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, como diz as mesmas Escrituras. Está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E um dia voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem simples do Evangelho, de que Ele nos ama, como nos diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele nos ama e Ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Morreu em nosso lugar. E quando nós cremos nesta mensagem, nós somos salvos. Quando nós cremos que não há outra solução, nós somos salvos. Nós não podemos camuflar a mensagem, esconder esta mensagem, desvirtuar esta mensagem, distorcê-la. Nós temos que compreendê-la e proclamá-la, tal como ela é, simples, assertiva e clara. Foi isso que Jesus quis dizer, falem à luz do dia. E em terceiro lugar, é o terceiro propulsor desta mensagem, é o compartilhamento. Jesus disse: o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Em outras palavras, elevem a mensagem, projetem a mensagem. Na época de Jesus, os telhados, naquela região, eles eram planos. Era uma espécie de laje. E muitas pessoas ficavam ali e dava para conversar com a casa vizinha, ou dava para projetar um pouco a voz e alcançar os transeuntes, alcançar as pessoas que passavam. Em outras palavras, Jesus está dizendo, esse é o método que vocês têm agora. Mas para nós hoje, do século XXI, tranquilamente, os telhados do século XXI, aquilo que mais facilmente vai projetar a mensagem do Evangelho, tem a ver com as redes sociais. As redes sociais são os telhados dos cristãos do século XXI. São os meios de propagação, de facilitação do alcance da mensagem. Então, o que Jesus disse aqui ganha uma conotação toda especial para nós. Chegou a hora de vocês proclamarem dos telhados. Em outras palavras, viralizarem as boas novas, compartilharem ao máximo as boas novas. Esses são os telhados do século XXI. E às vezes, nós cristãos, usamos as redes sociais para manifestar os nossos gostos, compartilhar os nossos gestos, às vezes gestos até bonitos de
de solidariedade, compartilhar os nossos gastos, né? As férias que nós temos, o jantar que nós comemos junto com pessoas queridas, mas às vezes nós não utilizamos as redes sociais para compartilhar os gestos de Jesus, ou o principal gesto de Jesus, que por amor ele entregou a sua vida por nós, os gostos de Jesus, como ele olha para esse mundo, como ele enxerga o andar da carruagem neste mundo, e também os gastos de Jesus, isto é, aquilo ou naquilo em que Jesus investe a sua vida. Nós temos uma oportunidade incrível, mas precisamos aprender a manipular, a usar bem, a usar melhor as redes sociais. Esse é um desafio para mim, um desafio para a igreja a qual eu pastoreio, um desafio para a minha casa, um desafio para todos nós. E pensando nisso, eu bolei uma ideia que é quase uma missão de vida para mim, que eu quero compartilhar com você. É baseado em 3 Vs. Eu creio que nós temos que compartilhar o Evangelho nas redes sociais, em todos os lugares, com a vida, com a voz e sem perder a vez. Eu vou repetir. Nós temos que compartilhar o Evangelho dos telhados, isto é, projetar a mensagem do Evangelho em todos os lugares, especialmente nas redes sociais, com a vida, com a voz e sem perder a vez. Eu vou explicar. Com a vida. Sim, primeiramente a vida. Você tem que, diante de Deus, se apresentar, se colocar, consagrar sua mente, consagrar seu coração, consagrar suas intenções, viver uma vida coerente com a palavra, dar bom testemunho, inclusive nas redes sociais. As pessoas têm que olhar suas redes sociais, todas elas, e enxergar ali um toque, um tom, um diferencial, e perceber, e elas ficarem inculcadas, interessadas em conhecer aquela pessoa que está compartilhando mensagens de vida, mensagens poderosas. Então, vida. Em primeiro lugar, vida. Antes de tudo, a vida. Em segundo lugar, a voz. E a voz aqui não é apenas o som, mas tudo que você faz e que se transforma numa voz, numa mensagem. Através de suas redes sociais, por exemplo, aquilo que você compartilha representa a sua voz. O que você pensa sobre política, sobre governo, sobre as circunstâncias atuais, os dilemas que nós vivemos, tudo isso é a sua voz. E o legal em tudo isso, de verdade, é que a sua voz seja uma voz que ecoa, que reverbera a voz do próprio Deus, como era a voz de João Batista. Uma voz que chama as pessoas à mudança, ao arrependimento, à mudança de vida. Vida, voz, mas tem um terceiro V aqui, vez. Vez é oportunidade. Eu não posso perder a vez. Eu não posso perder a oportunidade. Em muitas circunstâncias, eu tenho oportunidades criadas por Deus. Oportunidades. A minha mente precisa ser quase como que um radar espiritual captando as oportunidades. Algumas vezes, há pessoas, isso não acontece com todo mundo, mas há pessoas que têm uma certa timidez, uma certa dificuldade de criar oportunidades, de abordar alguém, e às vezes até alguém dentro de casa, alguém na família, de abordar alguém e apresentar o Evangelho. Sim, às vezes isso acontece, mas o que Deus espera de nós, em todas as ocasiões, é que nós aproveitemos bem as oportunidades que Ele mesmo cria, que Ele mesmo promove, que Ele mesmo gerencia. E eu não posso perder a vez. Eu não posso perder a vez. Quando chegar a minha vez de falar, de agir,
de compartilhar, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar esta oportunidade de compartilhar do amor de Deus. Uma vez, com isso eu concluo, uma vez eu estava na minha cidade natal, de férias, era um domingo, e nós faríamos um churrasco em família, a família do meu sogro, da minha sogra, família da minha esposa, e eu saí para comprar um abacaxi. Era dia 1º do ano, um feriado. Todos me avisaram, você não vai encontrar esse abacaxi. Mas eu saí, todos os supermercados fechados. Então eu saí nos bairros, tentando encontrar pequenos mercadinhos para encontrar e levar aquele abacaxi para nós assarmos, para finalizar o churrasco, uma sobremesa. E eu estava mais ou menos uns 40 minutos rodando a cidade, uma cidade relativamente pequena, e não achava. Aí eu passei e vi uma bicicleta, uma senhora sentada ao chão e um homem em pé, próximo a ela. Quando eu passei, eu senti um impulso de dar meia volta e atender aquela pessoa. Mas eu disse, não, eu preciso ir atrás desse abacaxi. E eu não encontrei. Eu rodei alguns bairros e não achei. Então eu pensei o seguinte, eu vou voltar naquele ponto onde eu encontrei a senhora sentada. Isso já tinha uns 10 minutos. E se eu encontrá-la novamente, então eu vou parar o carro. E ela estava lá, depois de 10 minutos. Eu aproximei, tudo bem, vocês estão precisando de ajuda, ela não está muito bem e nós gostaríamos de ir para casa, se o senhor puder nos dar uma carona. Vocês não querem que eu deixe vocês no hospital, que eu chame o SAMU? Não, ela já está quase melhorando, eu só preciso de uma forcinha para que ela chegue até em casa. E eu a coloquei no meu carro, ele também, colocamos a bicicleta, eu estava com uma picapezinha, colocamos a bicicleta atrás, deixei em casa. Quando ela chegou em casa, ela já estava bem. E ali tinha uma senhora que estava com câncer no estado terminal, era a mãe dela. E eu pude pregar o evangelho para aquela senhora, compartilhar o evangelho com ela. Depois liguei para um pastor local, para ele fazer o acompanhamento daquela família, porque eu teria que retornar alguns dias depois para a minha cidade, para Cuiabá. E eu tive a vez, chegou a hora, eu tive a oportunidade de proclamar o evangelho. E eu fiquei extremamente feliz com essa oportunidade que Deus me deu e que eu aproveitei. Que nós aproveitemos este tempo de muita luta, de muita dificuldade, de muita dor, de muita angústia, para pregar o evangelho, projetar o evangelho dos telhados, das mídias sociais, propagar o evangelho de todas as formas, de todas as maneiras, com clareza, o conteúdo, aquilo que Jesus disse, propagar o evangelho com a vida e com a voz, sem perder a vez. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês que assiste a esta reflexão bíblica, que Deus abençoe profundamente o Ministério dos Gideões Internacionais. Deus abençoe a todos vocês. Eu ganhei um Novo Testamento desse há 43 anos atrás e eu não sabia que isto iria mudar a minha vida. Estava dentro da selva amazônica, trabalhando, fazendo um projeto para abrir uma estrada. Lá tinha tribos de índio, tinha ladrão, tinha pistoleiros, tinha animal feroz. Então era muito difícil. Então, nas horas de dificuldade, com 22 anos de idade, que o medo tomava conta de mim, o único recurso que eu tinha era confiar em uma palavra de Deus que eu tinha aprendido aqui, que está no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas também foi lá que eu aprendi a fazer uma oração, um pedido, nem era oração, era um pedido a Deus, num momento de extrema dificuldade da minha vida. Passei 31 dias doendo dentro da selva, estava já com malária, broncopneumonia, 10 horas da noite, quase morto, depois de 3 dias e 2 noites sem dormir, por conta das dores da broncopneumonia.
Então, na rede, 10 horas da noite, fiz um pedido a Deus, como a Bíblia manda. Deus ouviu aquele pedido, atendeu, fez 2 milagres, me fez dormir a noite toda. No dia seguinte, apareceu um avião pequeno da empresa e me levou para o hospital mais perto. Eu percebi então que ia precisar agora de Deus para viver. E nunca tinha entrado em nenhuma igreja evangélica. Minha família fazia parte de uma igreja tradicional aí fora. E todo dia ia para a solenidade dele lá e participava dos rituais e não encontrava paz. Fui me confessar e o sacerdote lá me disse que eu rezasse 4 Pai Nosso e 8 Ave Marias. Eu disse então, eu já estava lendo o Novo Testamento, mas padre, e Jesus não disse que quando for rezar não é para ficar repetindo? Ele disse, Jesus não disse isso não e você não tem cultura para entender a Bíblia. Eu não era nada, fui lá, me ajoelhei, rezei, fui para casa. Corri para o Novo Testamento para procurar se Jesus tinha dito ou não. Encontrei, Jesus realmente tinha dito e disse isso. Quando você for orar, não faça vãs repetições. Então eu decidi logo que a partir de aquele momento não voltaria mais naquele lugar. E fiquei buscando ao Senhor em minha casa. Na quinta-feira à noite, antes do carnaval, eu me ajoelhei, escrevi num caderno um pedido a Jesus. Meu Jesus, me perdoa, me liberta, me transforma, me dê tua paz. E fui dormir. Quinta noite, sexta, sábado, domingo pela manhã, dia de carnaval, eu estava em casa de minha mãe, em Belo Jardim. De repente eu senti uma alegria tão grande, uma paz tão maravilhosa no meu coração que eu não entendi. Então eu percebi que Jesus tinha mudado a minha vida. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dos Gideões Internacionais, porque esta palavra, sendo semeada, ela vai produzir, ela sai produzindo, ela está produzindo. Então milhares de pessoas já foram transformadas, milhares de pessoas já foram abençoadas, continuam sendo abençoadas e ainda o Senhor com certeza vai abençoar muitas outras vidas através desta palavra que os gideões creram nela e admitiram ela como produto básico do seu ministério e continuam fazendo na face da terra. Que Deus nos abençoe. Olá, queridos amigos, gideões, auxiliares e todos que nos acompanham. Muito obrigado pela sua presença nessa nossa primeira programação do ano. Também quero agradecer o nosso querido pastor José Júnior por essa palavra inspiradora. Vamos todos viralizar as boas novas de Cristo. Muito obrigado, pastor. Deus vos abençoe. Estamos vivendo um tempo de férias. Você tem aproveitado esse tempo para evangelizar pessoas? Tem muita gente precisando ouvir as boas novas. Olha só, você pode usar o NT marrom, o NT azul claro, para pronunciar, proclamar as boas novas de Cristo à humanidade. Aproveite esse tempo. Tempo de férias também é tempo de evangelizar pessoas. Também queria te convidar para arregimentar novos membros para o ministério. Você já observou os seus amigos? Aqueles que você às vezes nem percebe, mas eles estão prontos para serem gideões. Faz o seguinte, convide-os, apresente o ministério e ore. Clame a Deus para que aquelas pessoas sintam-se impactadas para poder participar também conosco, para ganhar vidas para Cristo. Não perca a oportunidade. Vamos trabalhar juntos. Para finalizar, eu quero convidar agora a irmã Ana Cristina, a nossa capelã nacional, para fazer a oração final. Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade que nos deste de poder entrar na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque nos deste a oportunidade de passar 2020 e contemplar 2021. Senhor, eu te peço perdão pelos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas e que Tu possas, Senhor, aceitar a nossa oração no Teu trono de graça.
aceitar as nossas súplicas, as nossas petições. Te sou grata, Senhor, porque tem usado o teu servo, o pastor José Júnior, para nos trazer uma palavra tão abençoadora. Obrigada pela vida dele, e eu te peço que tu possa estar tomando conta da sua família, tomando conta do seu ministério, e que ele continue sendo, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Que ele possa, Senhor, continuar sendo usado por ti, a falar aos nossos corações, a falar palavras vindas de ti. Obrigada por ele, Pai. Obrigada pelo ministério gideônico. Senhor, obrigada porque podemos agora, Senhor, entender que fomos separados por ti para espalhar as boas novas. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção. Usa-nos, Senhor, a espalhar as boas novas de ti, Senhor, através da distribuição de Novos Testamentos. Que possamos fazer isso também, Senhor, através do nosso evangelismo pessoal. Que as nossas vidas possam ser usadas para falar do teu amor e da tua graça às pessoas que têm tanto precisado e tanto procurado saber de ti. Muito obrigada, Senhor Jesus. Toma conta do nosso ministério. Toma conta, Senhor, de cada Gideão, de cada auxiliar, de cada família. Que teu amor e a tua graça, Senhor, possa estar entrando nessas famílias e suprindo todas as suas necessidades. E esteja com a nossa caminhada durante 2021. Que ela possa ser caminhada, dirigida, protegida por ti. E que os teus anjos possam estar sempre conosco. Muito obrigada por tudo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. No nome precioso de Jesus Cristo. Amém.